Para Deus, vou ler alguns versículos. Versículo 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta afronta? Quem é este circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio aqui? E com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi desviou-se dele na direção do outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta adiante. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-lo a Saul, que mandou chamar a Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa deste. Este seu servo irá lutar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando viu um leão, um urso, e levava o cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. E se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu circunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele o livrará das garras deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia experimentado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a funda na mão foi na direção do filisteu. Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus! Meus irmãos, este é um momento em que tem uma guerra que estava em andamento. Esta guerra é entre o exército de Israel e o seu ferrenho inimigo, os filisteus. O exército de Saul, o exército de Israel, está acampado no alto de um monte. O exército dos filisteus está acampado no alto do outro monte. Há 40 dias agora, então, surge um homem. Não era um homem comum, ele era da cidade de Gate, um filisteu, um gigante, um homem acima da média, estatura normal. Não era só isso, ele era considerado também um campeão, um especialista em decidir guerras. Ele surge para mudar o curso da guerra, porque ele vai fazer uma proposta que era uma prática naquela época. Naquela época, na antiguidade, um guerreiro, ele se apresentava representando o seu exército, o seu povo, o seu rei e também o seu Deus, porque eles tinham a fama, pastor Daniel Guedes, de ter a proteção do Deus que aquela nação professava. Então Golias está transferindo esta guerra, que é uma guerra entre países, entre nações, do geral para o pessoal. Ele está trazendo uma guerra que é de um povo, de uma nação, para o pessoal. Ele está fazendo uma proposta: olha só, vocês não vêm guerrear conosco, então eu vou descer do monte ao vale, como é o costume, e ao invés de um exército enfrentar o outro, eu vou descer e vou representar o meu povo, meu rei, meu exército, o trono do meu povo, a coroa do meu povo e o nome do meu Deus. E vocês escolham entre vocês um guerreiro que desça e faça o mesmo.
Ele está trazendo uma guerra que é do geral para o pessoal. Porque quem vencer está honrando não só o seu nome, não só a sua identidade, mas a identidade de um povo, de um exército e de um Deus. Mas quem perder também, além de carregar sobre si esta afronta, sobre o seu nome, sobre o seu povo e sobre o seu Deus, está carregando também uma vergonha não só sobre si, mas de uma forma geral, porque a guerra é individual, mas ela representa o geral. Porque se vencer, alguém vai falar, é filisteu, é do exército do rei tal, serve ao Deus tal. Mas se perder, alguém vai falar, ó, tá vendo? É israelense, é israelita, serve ao rei Saul e ao Deus de Israel. Porque a coisa é assim, irmãos. A coisa é pessoal, mas ela vai refletir no geral. Porque as nossas guerras, que são decididas por nós, elas vão transferir um peso da vitória ou da derrota, não só para o meu nome, mas para o nome de um povo, para o nome de um exército e para o nome de um Deus. Porque quando dá errado, ele diz, não é crente, não serve ao Deus. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Então ninguém se apresenta para representar o seu nome, o seu povo e o seu Deus. E Davi vai chegar ali no campo de batalha, vai deixar as ovelhas que ele tomava conta lá com alguém no deserto, e ele sai do pasto, vem ao campo de batalha, e ele vai chegar lá e ele vai presenciar isso. E Davi não vai entender porque ninguém se apresenta, e porque o exército e o rei estão agora acovardados diante de uma afronta, e ele vai se apresentar da seguinte forma, vem cá, o que o rei disse? Quem vencer esse filisteu vai receber o quê? Alguém vai dizer, ó, quem matar o filisteu vai ter um prêmio, vai casar com a filha do rei, vai ser um palaciano, vai morar no palácio, e vai isentar as suas famílias dos impostos em Israel, e vai receber riqueza. Davi se interessou, peraí. Davi então vai se apresentar a Saul, alguém vai levá-lo a Saul, e Saul vai dizer, vem cá, rapaz, você não pode lutar, por quê? Porque tu é moço. Tu é jovem. Mas o que tem eu ser jovem? Não pode. Por quê? Porque esse guerreiro aí é experiente. Porque ele luta desde novo. Saul não tem noção do que ele está dizendo, do que ele está nos revelando. Ele está dizendo o seguinte, olha, você é muito moço para lutar, porque esse aí é experiente, porque já está velho em guerra, mas começou novo. Eu pensei, meu Deus, por que o exército filisteu dá oportunidade para quem é novo e o exército de Israel fica retendo, protelando as coisas? Aleluia! Adiando. Não odeio entrar nesse negócio, não, porque é complicado. Mas deixa eu falar para alguém, para de protelar o que Deus tem na tua vida, porque lá nos filisteus começa cedo. Se você for em algum lugar, tu vai ver jovens com um fuzil na mão. E você está esperando o que para entrar na guerra? Ficar velho, chegar a artrose, a hernia de disco, o bico de papagaio. Deus falou para alguém, começa hoje, começa agora. Para de protelar o que Deus tem na tua vida. O que ele está dizendo é isso. Ele começou cedo, mas tu vai ter que esperar um pouquinho, meu filho. E aí vai dizer, mas tu não pode. Davi vai dizer, eu posso. Por quê? Porque eu tenho uma história para contar. Aleluia! Qual a história? É que eu estava no campo, lá no pasto, no meio das fezes, dos bichos, no meio da lama, tomando conta do rebanho. E é bom quando a gente tem história para contar, né, irmão? Porque tem gente que vive da história dos outros, que aconteceu na casa dos outros, na família dos outros, no casamento dos outros. Eu acho que Davi entendeu, pastor Daniel Guedes, eu acho que aquele momento ali foi um momento esclarecedor, que trouxe resposta, porque Davi nasceu para ser rei. Ele sabe que lá o palácio é o lugar onde tem um propósito, mas ele começa no pasto, no lugar hostil, no lugar insalubre, no lugar
totalmente contrária que Deus tem. E agora ele está num campo de guerra. E ali Deus vai trazer resposta. Eu acho que Davi falou assim, agora eu estou entendendo por que eu passei por lá. Por que eu passei por tudo aquilo isso. Porque esse momento aqui, ele é crucial. Ele é a ponte. Golias é só um canal que vai tirar Davi de lá e vai introduzir Davi no palácio onde Deus tem propósito com ele. Sabe, vai dizer, tu não pode dizer eu posso. Porque quando eu estava lá no pasto, via um leão, via um urso e pegava um cordeiro do rebanho e levava o cordeiro, eu ia atrás, defendia o animal, resgatava ele, mas se levantasse contra mim, eu pegava na barba e o matava. Aleluia! Aleluia! Davi, ele fez um mapeamento na sua memória, na sua história, na sua mente. Hoje fala muito sobre uma palavra, resiliência. E o que é resiliência? É isso. É você pegar experiências e circunstâncias adversas e além de você sobreviver a elas e passar por elas, você construir uma estrutura que vai te levar adiante, vai servir de experiência para outras pessoas e até para ensinar. Davi está olhando para trás e Davi podia ficar com um sentimento depressivo, abatido, angustiado, porque deixa eu dizer, irmão, o teu problema ou ele vai te parar ou ele vai te impulsionar. Davi decidiu viver experiências e construir algumas coisas com o que ele viveu. Davi construiu uma identidade. Sabe por quê? Porque Saul falou assim, você não pode. Porque tem gente que é dependente emocional. Ele cantou uma vez, alguém diz, cantou mal, nunca mais canta. Não tenta mais, desiste. Vive da opinião alheia, irmãos. Do que os outros pensam e dizem. Deixa eu dizer uma coisa. Quem vive do que os outros dizem não vive e representa. Porque vive para agradar pessoas. Sendo que você é. Construa uma identidade. Davi construiu uma identidade com Deus. Por quê? Porque Davi, ele não permitiu com que pensamentos e sentimentos fóbicos, destrutivos, nocivos o destruíssem, o parassem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu leio de tudo, eu tenho lido muito sobre inteligência emocional. Deus precisa levantar muitos psicólogos em nosso meio para tratar da gente. Porque a gente, principalmente pentecostal, espiritualiza tudo. E nós somos humanos. O nosso corpo tem hormônios. E existem hormônios que eles trazem sentimentos negativos, como tem hormônios que trazem sentimentos bons. Existem hormônios que trazem um bem-estar, melhora na autoestima. Tem muita gente com a baixa autoestima, por quê? Porque gerou hormônios tipo adrenalina, e geram pensamentos, sentimentos ruins, e sentimentos geram pensamentos, e pensamentos geram comportamentos. Existem pessoas que criaram uma coisa chamada congruência. O que é isso? É quando você tem um sentimento ruim, um hormônio ruim, gerando um sentimento ruim, e você cria uma identidade com aquilo, se identifica com aquilo. Tem gente, irmão, que tem prazer já na luta, na prova, na vergonha, na humilhação. Sabe por quê? Porque criou uma familiaridade, se familiarizou, criou uma identidade com aquilo que é de ruim, com aquilo que é de negativo. Davi tinha tudo, Daniel Guedes, pastor Daniel, para se identificar com o pasto, com a lama, com as fezes, com o ataque dos animais. Mas Davi não permitiu com que hormônios e sentimentos e pensamentos negativos criassem uma identidade negativa. Ele disse, eu estou lá, eu estou passando por lá, mas eu sei onde eu vou chegar, eu sei que Deus tem para a minha vida, e eu vou passar essa oportunidade. Posso dizer para alguém, gigante é uma oportunidade. Davi criou uma identidade com Deus, porque Davi não é dependente emocional. Davi não vive da opinião dos outros. Ele sabe que ele é quem ele é, onde ele quer chegar, onde ele vai chegar e quem é o Deus que ele serve. Só falou, você não pode. Ele falou, eu posso. Porque sentimentos ruins geram sentimentos e pensamentos e comportamentos negativos. Tem gente, irmão, que já nem tenta mais.
já se familiarizou com a vida que está vivendo. Aleluia. Porque sentimentos ruins geram um sentimento de impotência, impotencialidade, incapacidade. Mas Davi criou uma identidade que gerou um sentimento de capacidade. Alguém falou para ele, você não é capaz. Ele falou, eu sou. Deus sabe. Estou preocupado com o que os outros estão dizendo, irmão. Eu sei onde eu vou chegar. Deus seja louvado. Eu sei o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que eu estou construindo, o que eu estou trabalhando, o que eu estou aprendendo, o que eu estou formando, o que eu estou construindo. Davi não era dependente emocional e nem dependente intelectual, porque tem gente que é dependente intelectual, vive do que os outros pensam. Aleluia. Senhor. Quem se julga incapaz de pensar e só quer fazer o que os outros pensam, outro diz, comete um crime contra a sua própria mente, porque você não sabe a habilidade de se fazer, de se refazer, de se reconstruir. Eu vi um homem na pandemia que tinha uma empresa, quebrou, ele começou a fazer máscara, abriu uma confecção e ficou mais rico ainda agora. Porque você tem habilidade para pensar, para se refazer. Davi pensava, Davi raciocinava, Davi entendeu que o Deus dele não tem forma, tem formas. Porque Davi, ele não se inseriu em um sistema que alguém disse ele tem que ser assim. Ele sabia que o Deus dele é o Deus que quebra o paradigma, quebra o tabu, foge à lógica. Davi ouviu de Saul, então tu vai, Deus é contigo, mas tem que seguir os padrões. Veste a armadura. Jesus. Davi vestiu e falou, não, eu não posso ser isso aqui. Porque eu não sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Eu sou o pastor da ovelha. Então eu vou lutar com o que eu sou. Porque Deus sabe o que eu sou. E eu não sou o que dizem que eu sou. Não sou o que pensam que eu sou. Eu sou o que Deus sabe que eu sou. Saul, isso aqui não dá para mim. Que eu tenho isso aqui. Uma foge, uma funda. Pegou 5 pedrinhas, porque Davi tinha identidade. Davi tinha capacidade. E isso construiu, sabe o que? Uma coisa, Davi? Davi entendeu que ele tinha direitos. Diga identidade. Não mais forte, identidade. Diga capacidade. Diga direito. Pega a mão de alguém e diga identidade. Capacidade e direito. Sabe por quê? O irmão falou assim, tu é mau. Eu conheço a presunção do teu coração. Eu sei o que você veio fazer aqui, seu interesseiro. Saul disse, tu não pode. Davi não se preocupou com o que estavam dizendo dele. O que estavam dizendo para ele. Se você ler o texto, Davi pergunta por 2 ou 3 vezes, o que o rei disse? Que quem vencer o gigante vai ganhar. Davi não estava preocupado com o que diziam. Davi estava preocupado com o que o rei disse. Aleluia. O que estão falando de mim? Não importa. Eu quero saber o que o rei disse. O rei disse que quem vencer o gigante tem direito. Aleluia. A riqueza. Aleluia. Ô glória, vai casar com a filha do rei, vai estar no palácio e vai abençoar a família. Glória ao nome de Jesus. Pega a mão do vizinho, e fala assim, você tem direito, meu irmão. Assim, você tem direitos. Mas diga, mas tem que vencer esse gigante. Vence o gigante. E você vai viver aquilo que o rei disse que você tem direito. Se ele diz que tem direito, tem direito. Vence o gigante e você vai viver aquilo que o rei diz. Eu não sou muito de ouvir pregação, não. E nem os vídeos que eu tenho no YouTube, DVD, que eu não sou muito. Mas esse dia eu vi um pastor pregando, irmão. Eu vi um trechinho, pastor Mark Anderson. E o pastor Mark Anderson disse que ele estava em Londres pregando. E ele tinha que ir para uma outra igreja, em outro país, esses países próximos um do outro, que vai de trem, 1 hora, 2 horas, aqueles trem bala, né?
Aí ele falou que o pastor da igreja levou ele até a estação de trem, comprou a passagem para ele, que tinha um pastor esperando em outro país, em outra cidade, e ele pegou o trem. Mas quando ele comprou o trem, a passagem, o pastor comprou a passagem, tinha um sorteio da empresa, do trem, da ferroviária, e o bilhete do pastor Mackenzie foi sorteado para ir na primeira classe. Aí ele foi, primeira classe, ó. Só que o bolso liso, né, irmão? Pregador, na prova. Aí diz que passava assim as pessoas, aquela moça servindo as comidas, todo mundo comendo e ele na prova. Quando ele chegou na cidade, o pastor que estava o recebendo, falou, pastor, tirou onda de primeira classe, ele estava amarelo de fome. Ele falou, pastor, eu vim de primeira classe para explicar para o senhor o que aconteceu. Foi Deus, porque houve um sorteio assim, falou, isso acontece sempre. E foi sorteado o meu bilhete, mas só que eu tenho pouco também, não tinha como, não comi nada, estou morrendo de fome. Pelo amor de Deus, me leva para comer alguma coisa. O pastor falou assim, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ver seu bilhete. Aqui o bilhete. Só que estava escrito em inglês, eu sabia ler inglês. Direito a tudo, tudo liberado, tudo pago. Sabe o que ele falou, pastor Mackenzie, se eu guardei isso? A salvação é assim, irmão. Tem gente sentada em cima de uma mina de ouro, mas não sabe o que tem direito. Meu Deus. Não sabe o que tem direito. Jesus me trouxe para dizer para alguém, você está em cima de uma mina de ouro. E você tem direitos. Você tem direito. Você tem direito. Você tem direito. Você tem direitos. Ai, estou sentindo uma presença forte aqui. Tu perdeu a Pombagira, tu perdeu o Tranco a Rua. Zé Benito perdeu. Deus te trouxe aqui, estou com o meu corpo. Não gosto disso, mas estou todo arrepiado. Porque realmente tem coisa espiritual caindo por terra aqui essa noite, porque o Espírito de Deus trouxe para te dizer, você tem direito, manda esse demônio embora, clama o sangue de Jesus, repreende Satanás, porque você tem direito. Pega a mão do vizinho, pega a mão dele, pega a mão dele. Sacode ele, sacode. Diga, você tem direito, meu irmão. Diga, manda esse gigante embora. Vai para cima dele. Vai por funda, vai por pedra. Mas em nome de Jesus, vai porque você tem direito. Diga, eu tenho direito. Olha o que Tito vai dizer. Tito, carta de Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu e especial, zeloso e de boa obra. Tito está falando da manifestação da graça. A manifestação da graça é trazendo salvação. A palavra salvação no original soteria, a doutrina da salvação, soteriologia, quer dizer livramento. Eu estou profetizando, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Você tem direito a livramento. Não, Deus está marcando casa aqui hoje com o teu sangue. E está dizendo, eu estou dando livramento, eu estou fechando sepultura, eu estou cortando, quebrando maldição, porque você tem direito. Tudo isso porque a graça se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que iniciando a impiedade, vivamos no presente sempre sobre justo e piamente, aguardando a bem-aventurada. Ele vai nos apresentar três coisas que temos direito. Se manifestou a salvação, ela trouxe perdão, libertação do hábito do pecado. E ele vai dizer, aguardando a bem-aventurada esperança, falando do arrebatamento. Ele está falando sobre
preservação contra a invasão do pecado no futuro. Ele está falando quando a igreja for morar no céu. Ele está falando que a gente direito ao perdão. Ah, pecador, você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu passei, você não sabe quantos abortos eu fiz. O sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. O acusador está caindo por terra nessa tarde. Ele está dizendo que você tem direito ao perdão e tem direito à libertação para purificar para si um pouco especial, zeloso e de boa libertação do hábito do pecado. Está falando, você tem direito à preservação contra a invasão do pecado no futuro. Porque quando a igreja for morar no céu, lá não tem pecado, lá não tem adultério, lá não tem esquerda, lá não tem direita, lá não tem Covid, lá só tem a presença. Olha o salmista vai dizer no Salmo 3: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades, quem cura todas as nossas enfermidades, direito, quem da cova redime a sua vida, livramento, e curou você de graça e misericórdia, bondade. Ele que enche a tua boca de bens, a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Ele está dizendo que você tem direito ao perdão. Obrigada, Senhor. Direito à cura. Sara as feridas. Pregador, mas estou cansado. Ele falou, você tem direito a renovo, porque Ele enche a tua vida de bens e te renova como a águia. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu vou orar para encerrar. Pega a mão do vizinho, segura a mão do vizinho, segura. Diga identidade. Não, diz forte, irmão, identidade. Diga capacidade. Olha, diga você pode. Diga assim, vence o gigante. E você tem direito de Deus nessa tarde. Levante a mão dele para cima. Levanta a mão. Oh, glória. Só quem tem glória da glória. Só quem tem aleluia. Eu quero ouvir quem recebe essa palavra, ok? Aleluia. Porque o teu milagre hoje é do tamanho do teu glória a Deus. Porque enquanto você está dando glória aqui dentro, já tem demônio perdendo lá do lado de fora. Só quem acredita, babuca, para dar glória para o nome de Jesus. Fica de pé comigo. Posso pôr de pé? Eu quero orar. Identidade, diga. Identidade. Capacidade. Direito. Pastor Mark Anderson, irmão, viajou no trem com fome, com a barriga vazia. Meu Deus. Porque não sabia ler inglês. Jesus. Agora a vizinha falou assim, mas você sabe ler. Olha para ele e diga assim, você sabe ler. Então lê. Deus seja louvado. Aleluia. É só ler. E conhecereis a verdade. E ela te libertará. Você sabia que os maiores, os grandes homens que trabalham com libertação nesse país, eles nem expulsam demônios, não são de expulsar demônios. Sabe por quê, irmãos? Porque eles fazem a pessoa entender que os demônios são espíritos decaídos. Lê, vive e manda ele embora. Não é não, gente? Trabalhei 5 anos no trabalho de libertação, expulsava o demônio deles aqui, eles saíam, ia lá para o cemitério beber cachaça e fumar. Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Diga, identidade. Identidade. E direito. Direito. Se você crê, você sai daqui hoje com a tua vida mudada. Porque isso é teu direito. Deus abençoe. Isso é teu direito. Amém, queridos? Quem foi abençoado, diga amém. Amém. Vem cá, meu amigo. Vamos orar por você. Obrigada, Senhor. Gente, eu vou chamar de Soneca, porque todo mundo conhece ele como Soneca. Amém?
Glória a Deus. Irmãos, aqui a gente não mistura política com espiritual, mas não nos impede de orar pelos que estão querendo lutar por uma vida melhor do povo. Amém, queridos? Então ele já veio aqui algumas vezes, ele não está vindo aqui como alguns espertalhões que tentaram vir aqui, eu bloqueei de vir, porque eu tenho um conselho. Teve um que espertamente quis me dar um diploma. Eu perguntei por que o diploma? Você não é itinerante há mais de 23 anos? Eu falei, sim, então, pelo teu serviço prestado. Eu falei, que bênção, me entrega na sede. Ele, não, tem que ser na hora nona. Depois eu fui ver que ele está com deputado. Então ele queria vir aqui, usar o subterfúgio do diploma para poder implantar política aqui. Ele não vai implantar, amém, queridos? Mas eu quero dizer uma coisa para você, Soneca, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O meu voto é seu, meu amigo, porque eu te conheço e conheço a tua família. Tá bom, querido? E a gente vai orar para Deus te dar força para você conseguir vencer. E se você vencer, meu amigo, não se corrompa. Tá bom? Não se corrompa. Porque Deus é dono do ouro e dono da prata. Tá bom, meu amigo? Fala o Céu, vem cá orar pelo Soneca. Eu quero que a igreja, toda a igreja, me estende as mãos na direção do Soneca aqui, tá bom? Te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, por este momento, ó Pai amado, ó Pai querido, que o teu filho entrou por esta porta, ó Pai amado, ó Pai querido, para te adorar, para buscar a tua face. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu te peço, Senhor, cobre teu filho com o teu sangue, proteja ele, ó Pai, livra ele do mal. Pai amado, ó Pai querido, entra com uma providência divina, ó Pai amado, ó Pai querido, na vida do teu filho. Meu Deus e meu Pai, vai guardando, vai fortalecendo ele, vai ajudando ele, ó Pai amado, ó Pai querido. Toma primazia, ó Pai amado, ó Pai querido, na vida do teu filho. Meu Deus e meu Pai, dá direção a ele, meu Deus e meu Pai. Entra, Pai amado, ó Pai querido, nesta tarde, meu Deus e meu Pai, na vida dele, ajudando o Senhor, capacitando ele. Sabemos, ó Pai amado, ó Pai querido, que o Senhor usou, Pai amado, ó Pai querido, Davi também, ó Pai amado, ó Pai querido, e sabemos, ó Pai amado, ó Pai querido, que o Senhor usa quem o Senhor quer, e nesse momento coloca ele em tuas mãos, fortaleça a família dele, guarda quem, ó Pai amado, ó Pai querido, guarda, Pai amado, seu pai, o Marquinho, a Juliana, toda a sua casa, toda a sua família, os irmãos, Pai amado, ó Pai querido, toda a casa, meu Deus e meu Pai, vai livrando de todo mal, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, toda a ferramenta preparada contra a vida dele não há de prosperar, em nome de Jesus. Nós ministramos, nós decretamos a vitória, Pai amado, ó Pai querido, para que teu nome venha ser glorificado e exaltado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Toma o teu servo nas tuas mãos, Pai, também toma também o pastor Daniel, Pai amado, ó Pai querido, que tem orado aqui nesse lugar, que tem, Pai amado, pedido, tem clamado, Senhor, aqui na hora nona. Continua fortalecendo o pastor Daniel, enchendo ele também na tua graça e na tua unção, em nome de Jesus, amém.